Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. O nosso canal tem por objetivo trazer comentários acerca dos livros da Bíblia e hoje estamos iniciando uma nova etapa em nossos comentários. Vamos iniciar a quarta parte da divisão bíblica, estudando os livros proféticos. Já estudamos todo o Pentateuco, todos os livros históricos e também os livros poéticos. Se você tem curiosidade e deseja aprender mais acerca da Bíblia, no nosso canal está à sua disposição todos os comentários de todos estes livros. Meus irmãos, a nossa lição de hoje é a lição de número 7, que traz o título Introdução aos Profetas Maiores. Meus irmãos, a nossa lição de hoje é uma lição introdutória, portanto, terá bastante teorias, mas certamente que entender esta lição facilitará em muito compreender o restante das lições que estudaremos a partir do dia de hoje. Meus irmãos, iniciando a nossa lição, capítulo de número 1, que traz o tema o ministério profético bíblico. Vamos entender um pouco a respeito do que seria este ministério profético. Acompanhe na sua tela. Meus irmãos, temos aí a referência de Hebreus capítulo 1 e verso 1, que é o texto áureo da nossa lição. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Vamos tentar tirar algumas informações do texto aí que é importante para a nossa lição. Primeiro, quem falou? Segundo a referência, foi Deus. Quantas vezes falou? Muitas vezes. Como falou? De muitas maneiras, seja por visões, seja por sonho ou por inspiração, foram muitas maneiras. Através de quem falou? Os seus servos, os santos profetas. Continuando, meus irmãos, já no primeiro tópico do capítulo, definição do vocábulo. Nós temos aí profeta, que no hebraico é nabi, que significa anunciador ou declarador, aquele que anuncia a mensagem de Deus. Meus irmãos, o primeiro homem a ser chamado de nabi ou profeta na Bíblia Sagrada foi o nosso irmão Abraão. Embora ele não tenha sido o autor da primeira profecia, porque antes de Abraão já existiu Noé, já existia também Enoque, porém, o primeiro a ser chamado de profeta é o nosso irmão Abraão. Continuando na sua tela, nós temos aí, meus irmãos, no Antigo Testamento, os profetas eram porta-voz da mensagem divina e não intérpretes da lei. Já no Novo Testamento, o profeta anuncia a mensagem divina por interpretação ou inspiração, desde que esteja de acordo com a revelação bíblica. Agora embaixo nós temos aí alguns sinônimos, nomes pelos quais também eram chamados ou reconhecidos profetas. Nós temos aí homem de Deus, cujo significado aplicado seria revela sua separação e exclusividade e sua intimidade com Deus. Ou seja, o profeta era exclusivamente de Deus. O segundo sinônimo seria servo de Deus, que revela a natureza do seu chamado, que era servir. O quarto seria mensageiro, que revela sua função primordial, que é anunciar a palavra ou o conselho de Deus ou aquilo que Deus queria transmitir ao povo. E por último nós temos aí vidente, que traduzido seria aquele que vê, que revela sua inspiração sobrenatural e também divina. Meus irmãos, antes da queda, Deus falava com o homem abertamente, face a face, como era o caso de Adão. Porém, por causa do pecado, houve uma necessidade de refazer esta comunhão entre Deus e o homem. E para que continuasse havendo esta comunhão, Deus precisou levantar um intermediador para a conversa.
Assim, começaram a surgir os grandes profetas. Abraão foi o primeiro profeta a ser levantado por Deus, mas o profeta que começou a ser conhecido nacionalmente para Israel, como nós conhecemos, foi apenas após o Egito, quando apareceu o grande irmão Moisés, que profetizou sobre todo Israel. Foi o primeiro profeta a nível nacional, foi o nosso irmão Moisés. Meus irmãos, embora aparentemente o ministério profético pareça ser exclusivamente masculino, a Bíblia Sagrada nos dá respaldo de que também houveram muitas mulheres que foram chamadas de profetisa. Algumas profetizaram, mas não foram chamadas de profetisa. Porém, outras sim foram chamadas de profetisa. Podemos citar Miriam, podemos citar também a nossa irmã Débora, Hulda e Ana, uma personagem do Novo Testamento. Todas essas foram chamadas de profetisa. O Novo Testamento, por sua vez, também não faz acepção de pessoas e nos dá o respaldo de que o espírito de profecia também está sobre homens e sobre mulheres. Está registrado no Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e verso 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ou seja, o espírito de profecia não faz acepção de pessoas e Deus usa quem colocar à sua disposição. Dando continuidade, meus irmãos, vamos ver agora sobre a classificação estrutural da Bíblia. Nós vamos ver esta estrutura tanto na Bíblia original hebraica, como também na Bíblia que nós utilizamos aqui no nosso país. Meus irmãos, primeira informação importante. A Bíblia hebraica e a nossa Bíblia são idênticas, não há diferença nenhuma. Porém, a estrutura de como é dividida as duas Bíblias são distintas uma da outra. E segunda informação também muito importante, essa divisão, ela não é uma divisão inspirada por Deus. Na verdade, ela é uma divisão didática que tem o objetivo de facilitar a compreensão, dividindo a Bíblia por assuntos. Dada esta informação, vá para a sua tela. Temos aí a disposição dos livros do Antigo Testamento hebraico. Meus irmãos, a Bíblia hebraica é dividida em 3 partes: a lei, os profetas e os escritos. Como nós podemos observar, entre os profetas, que é a coluna do meio, nós temos aí os profetas posteriores, onde é Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Perceba, meus irmãos, que os livros proféticos para os hebreus, os 12 aí são representando os nossos 12 profetas menores. É que na Bíblia hebraica ele só possui um livro contendo os 12 profetas, o que para nós são 12 livros distintos, na Bíblia hebraica é apenas um livro. Está faltando aí, meus irmãos, o livro de Daniel, que ele faz parte da segunda coluna, que são os escritos. Ele está ali como livro histórico. Para nós, Daniel é um livro profético, porém para os hebreus ele é um livro histórico. E temos também ali o livro das Lamentações, que faz parte dos 5 rolos, que também estão entre os escritos, que para nós está entre os proféticos. Na sequência, meus irmãos, agora temos a classificação dos livros proféticos da nossa Bíblia. É o que nós costumamos utilizar. A nossa divisão bíblica, ela é dividida em 4 partes, que são o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e esse que nós estamos vendo aqui, os livros proféticos. Os nossos livros proféticos são, por sua vez, também divididos em 2 partes.
Os profetas maiores, nós temos aí de Isaías até Daniel, que inclui Lamentações. Lamentações está destacado aí de vermelho porque ele não é um profeta, né? Lamentações é um segundo livro do profeta Jeremias. Então, na verdade, seriam 4 profetas, mas são 5 livros. E a segunda divisão dos nossos livros proféticos são os profetas menores, que vai de Oséias até Malaquias, formando os 12 livros. Meus irmãos, esta divisão leva em consideração o tamanho do período profético, ou seja, quantos anos o profeta profetizou, assim como o volume dos seus escritos. Por isso, o que faz essa diferença, profetas maiores e profetas menores, não era porque era alto ou gordo, pequeno, não era por causa disso. Não era por causa de características físicas, e sim por causa do tempo de profecia e o volume de livros escritos que eles nos deixaram. Na sequência, meus irmãos, temos agora aí uma divisão por capítulos que nós trouxemos para os irmãos, para que fique mais fácil compreender uma distinção que há entre os livros dos profetas maiores e os profetas menores. No primeiro gráfico, nós temos aí uma divisão de capítulos, né? A quantidade de capítulos que temos no Pentateuco, nos históricos, nos poéticos e nos profetas. Meus irmãos, essa divisão ela não é muito coerente nem muito clara, porque alguns capítulos são maiores do que outros, então acaba que possa ter livros pequenos com capítulos maiores, então passaria a ter um volume maior do que outros. Porém, apenas de uma forma didática, nós temos essa divisão aí pela quantidade de capítulos. Já neste segundo gráfico, podemos visualizar melhor o porquê da divisão profetas maiores e profetas menores, os 12 ocuparem um espaço inferior, ou seja, serem chamados de profetas menores. Perceba aí que os 4 profetas maiores ocupam dentro dos livros proféticos 183 capítulos. Já os 12 profetas menores ocupam apenas 67 capítulos, que equivale aí apenas ao livro de Isaías, que sozinho possui 66 capítulos. Meus irmãos, dando continuidade, vamos falar agora sobre os períodos proféticos. Acompanhe na sua tela. O período profético. A divisão destes períodos proféticos são contados a partir do fato histórico chamado exílio, quando Israel e Judá foram levados cativos para a Síria e Babilônia, respectivamente. Meus irmãos, a divisão aí se dá com relação ao exílio. Então nós temos os profetas anteriores ao exílio, os profetas do exílio e os profetas pós-exílio, que está aí no quadro abaixo. Primeiro nós temos aí os profetas pré-exílio, que é antes do reino de Judá e Israel serem levados para o cativeiro. Perceba aí, meus irmãos, que este é o período que tem mais profetas. Isto é porque é um período em que mais houve idolatria no meio do povo de Deus e também foi o período mais longo a ser aí contabilizado e considerado como pré-exílio. O último dos profetas do pré-exílio é o nosso profeta Jeremias, que também faz parte do segundo quadro, que é o quadro do exílio. O exílio, por sua vez, é um período de 70 anos em que o povo de Judá permaneceu na Babilônia. A Bíblia não relata sobre o reino de Israel a partir deste período. Mas perceba que dentro do exílio nós também temos o profeta Jeremias. Isso ocorre porque Jeremias viveu no período dos dois, tanto do pré-exílio como do exílio. Só que Jeremias não foi levado para a Babilônia, então nós só o acrescentamos aí pelo fato de que ele estava vivo na mesma época. Mas para considerarmos de forma mais precisa, ele faria parte apenas do pré-exílio. No exílio nós temos o profeta Ezequiel e o profeta Daniel.
E por último, nós temos os profetas pós-exílio, que é o período em que Judá retornou para Jerusalém e reconstruiu os muros e o templo de Salomão, que ficou conhecido como Templo de Zorobabel. Aí nós temos o profeta Ageu, Zacarias e também o profeta Malaquias. Meus irmãos, vale comentar dentro desta parte que existem muitos outros profetas na Bíblia que não estão mencionados dentro desta divisão de períodos. Isso porque aqui está sendo levado em consideração apenas os profetas que possuem livros escritos, porque na verdade nós temos outros profetas extraordinários que, porém, não deixaram nenhum registro escrito, como um livro autoral. Por exemplo, nós temos Davi, não deixou um livro autoral, exceto alguns salmos. O profeta Elias, um extraordinário profeta, não deixou um livro. Eliseu não deixou o livro. As profetisas, que nós já citamos para os irmãos, também não deixaram livro. Porém, a Bíblia registra os seus feitos miraculosos. Eles fazem parte da história de Israel, mas não fazem parte da nossa divisão profética. Para ter-se uma ideia, o livro do profeta Elias, ou a vida de Elias, foi tão extraordinária que certamente poderia ele fazer parte entre os profetas menores. Era só extrair o seu livro, extrair a sua história de dentro do livro de Reis e fazia um novo livro. Porém, isso não é feito e a nossa divisão bíblica é essa que eu acabei de lhes apresentar, conforme os períodos que eu acabei de lhes mostrar. Continuando, meus irmãos, vamos iniciar agora o capítulo de número 2, que fala sobre as 3 categorias de profecias. Acompanhe na sua tela. Temos aí primeiramente a profecia humana, quando não há inspiração divina, nem opressão ou influência maligna. E a mensagem é fruto do desejo e imaginação do homem, uma mensagem puramente carnal. Meus irmãos, isso acontece quando o irmão, o cristão ali, influenciado pelo calor do momento, pela alegria do culto, ele acaba sentindo a necessidade de ser usado por Deus pelas emoções e acaba fazendo o que não deve. Ocorreu alguns anos em um culto que eu participava, em que um irmão se sentiu na necessidade de entregar uma mensagem, porque a pregação daquele culto estava influenciando os irmãos a se deixarem ser usados por Deus, o que não há nada de errado nisso. Porém, um dos nossos irmãos, novo convertido na fé, ele foi até um outro jovem, colocou sobre a mão dele um pacote, fechou a mão dele e disse: olha, eu não sei para quando, assim diz o Senhor, eu não sei para quando e não sei com quem, mas o Senhor lhe mandou lhe entregar. Aí ele pegou e foi embora, o profeta foi embora. Quando o jovem abriu a mão, o que tinha na mão era um preservativo. Meus irmãos, fica na cara que era uma mensagem puramente carnal e humana, não vinha de Deus. Então, meus irmãos, precisamos tomar cuidado com o calor da emoção para não se deixar ser usado pela carne. Existem também muitos homens de Deus, ou supostamente homens de Deus, em que às vezes entregam profecia apenas para mostrar uma espiritualidade e poder, para poder ser chamado de profeta. Existem também aqueles que são remunerados para profetizar exatamente o que o povo precisa ouvir, no sentido de que alguém gostaria que aquela mensagem fosse entregue. Meus irmãos, devemos tomar cuidado, porque a profecia humana, ela é uma linha muito fina para entrar em uma profecia de influência maligna. Então precisamos tomar cuidado para não brincar com coisas muito sérias. Na sequência, meus irmãos, temos aí a profecia maligna, que é produzida pela vontade de Satanás e objetiva enganar todos os homens, fazendo com que os indoutos creiam nas mensagens e assim se tornem escravos do inferno. Meus irmãos, a mensagem da Bíblia mostra claramente para nós a influência maligna também através da profecia.
O profeta Micaías diz que teve uma revelação de Deus, que quando os filhos de Deus se reuniam perante ele, um espírito maligno também se apresentou ali, colocando-se à disposição de Deus para influenciar profetas aqui na terra que acabaram levando o rei de Israel à morte. O que prova para nós que sim, o diabo tem também esta artimanha de tentar influenciar e enganar através de falsas profecias ou profecias malignas. Por isso, existe uma extrema necessidade de que os dons espirituais estejam no meio da igreja. Para este fim, seria o dom de interpretação de discernimento de espíritos, melhor dizendo, para poder discernir se uma mensagem vem ou não de Deus, ou para discernir se o espírito é ou não de Deus. A situação é tão séria que a Bíblia diz que nos últimos dias apareceriam falsos cristos e falsos profetas que enganariam até os escolhidos com os seus sinais e prodígios. A Bíblia também cita no livro de Apocalipse que o falso profeta, por influências malignas, vai conduzir o povo a adorar o anticristo. A Bíblia também diz no livro de Timóteo que nos últimos tempos haveria uma grande apostasia, porque os homens dariam ouvido a doutrinas de demônios. Então, meus irmãos, vigiemos, porque a situação não é fácil. Precisamos ser cheios do Espírito de Deus para poder discernir o que vem de Deus e o que não vem. Na sequência, meus irmãos, temos aí a terceira categoria, que é a profecia de Deus. É quando a mensagem é inspirada pelo Espírito Santo para a edificação do povo de Deus. Esta mensagem não falha e nunca será contrária à revelação bíblica. Meus irmãos, a mensagem de Deus nós entendemos porque sentimos que é de Deus. A Bíblia Sagrada diz que nós que somos ovelha do bom pastor, reconhecemos a voz do nosso bom pastor. Então, quando a profecia é de Deus, ela não vai causar estranheza, ela não vai causar dúvida, ela não vai causar um sentimento ruim. Na verdade, vai trazer uma certeza de que Deus realmente falou com você. Meus irmãos, nós temos a profecia, então, humana, nós temos a maligna, nós temos a divina. Como que eu faço para discernir? Qual a possibilidade que a Bíblia nos dá para poder julgar e entender o que é de Deus e o que não é? Acompanhe na sua Bíblia. Meus irmãos, temos aí reconhecendo o profeta e julgando a profecia. Olha o que diz a referência de Deuteronômio 18, 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta. Segundo, conforme a palavra, ou seja, a profecia tem que estar conforme a revelação das Sagradas Escrituras. Olha o texto. A lei e ao testemunho, se eles, os espíritos, não falarem segundo esta palavra, que palavra? A lei e o testemunho, ou seja, a revelação das Sagradas Escrituras. É porque não há luz neles, ou seja, não está conforme a Bíblia, então está errado. Terceiro, pelos frutos. Nós falamos muito que devemos julgar a profecia e não o profeta, mas a Bíblia também não nos deixa também à mercê dos profetas. Olha o que diz a Bíblia aí. Pelos frutos, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Olha o que a Bíblia está dizendo aí. Nós podemos reconhecer os profetas e saber se ele é de Deus ou não, e se devemos dar crédito para ele ou não.
E por último, milagre não são evidências de que a profecia seja verdadeira. Meus irmãos, uma verdadeira profecia pode vir acompanhada de milagres, mas milagres não necessariamente tornam uma profecia verdadeira. Olha o que diz o texto. Quando o profeta se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio, e dizer: vamos após outros deuses, não ouvirás as palavras daquele profeta. Meus irmãos, fica aí o alerta do nosso Senhor para que tomemos cuidado, tanto utilizando o dom espiritual de discernimento de espírito, como também utilizando a própria Bíblia para poder reconhecer um falso profeta e para julgar uma falsa profecia. Meus irmãos, iniciando agora o capítulo de número 3, vamos falar sobre a necessidade do ministério profético. Meus irmãos, há uma grande necessidade de que o espírito de profecia, a mensagem profética, inspirada por Deus, faça parte da igreja. Primeiro, porque esse tipo de mensagem profética, onde Deus inspira um irmão a entregar, é uma evidência de que o poder do Espírito faz parte daquela casa de oração. E faz muita falta de haver profetas, ou homens ou mulheres, que se deixem ser usados por Deus pelo espírito de profecia. Em segundo lugar, além da importância da espiritualidade da igreja, também existe a importância do temor e do respeito. Porque quando se tem um profeta dentro da igreja, alguém que é usado por Deus em profecia, seja para revelar, seja para anunciar, seja para repreender, existe um temor dentro daquela casa de oração. Por isso é de extrema necessidade que a profecia faça parte da nossa vida cristã. E manifestações espirituais como essas não podem cessar em nossas casas de oração. O texto bíblico diz para nós, em 2 Timóteo capítulo 3 e verso 16, fala acerca das Sagradas Escrituras, que é a profecia escrita. Diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, que é o mesmo que repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Para que ensinar? Para que corrigir? Para que repreender? Versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, meus irmãos, há sim uma grande necessidade de que a profecia faça parte das nossas casas de oração. Acompanhe na sua tela. Temos aí, meus irmãos, neste gráfico aí, nesse slide, melhor dizendo, uma mensagem de quais são os 3 objetivos da profecia, segundo o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14 e verso 3. A profecia ela tem o objetivo, primeiro, de edificar. Olha só o texto aí em cima. Tem o sentido de desenvolvimento espiritual. A profecia tem a característica de desenvolver o cristão à imagem de Cristo, ou seja, edificar a igreja, trabalhando pouco a pouco até transformá-lo à imagem perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a profecia ela edifica e também exorta. Exortar é como se fosse chamar atenção, corrigir, repreender. Ela tem o sentido de repreender, mas repreender no objetivo de encorajar para que se faça o que é correto e evitar o que é errado. Ou seja, não é só brigar, mas é incentivar, encorajar para que se faça o que é correto. E por último, a profecia também traz consolo, ou seja, a profecia pode trazer alívio para a alma, como um bálsamo que sara a ferida da caminhada cristã. Meus irmãos, quando o homem, ao invés de se deixar ser usado por Deus, mas ele usa o nome de Deus,
ele exorta o povo, mas a exortação traz confusão e intriga, não edifica e não traz consolo. Porém, quando é Deus que usa o homem, a palavra ou a profecia, ela traz consolo, traz edificação e também traz encorajamento ou exortação. Por isso, meus irmãos, muitos dos nossos irmãos, às vezes ministrando a palavra, trazem uma palavra dura, o que não está errado. Porém, a mensagem de Deus sempre traz um consolo no final. Ou seja, a palavra de Deus bate, mas também traz o bálsamo. Esta é a verdadeira profecia. Meus irmãos, para encerrar a nossa aula, eu gostaria de meditar com você em mais alguns textos falando acerca de profecia, com perguntas que é muito frequente quando falamos acerca desse tema. Uma muito frequente é a seguinte: o ministério profético entrou para o Novo Testamento ou ele acabou em João Batista? Meus irmãos, o que a Bíblia está nos dizendo é que os profetas do antigo pacto que anunciavam a vinda do Messias acabou em João Batista, porque Jesus foi contemporâneo de João. Logo, não havia necessidade do ministério profético continuar anunciando a vinda do Messias se o Messias acabou de chegar. Então, toda a lei, todos os profetas se cumprem em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, não há mais necessidade de o ministério profético no mesmo formato do Antigo Testamento. E existe então o ministério profético no Novo Testamento? Sim, está escrito em Efésios capítulo 4 e versículo 11, em que Deus separa para si homens com ministério profético. Isso também está escrito no livro de Coríntios, se não me falha a memória, no capítulo de número 13 ou é no capítulo 14. Certo é, meus irmãos, que o ministério profético existe e precisa ser utilizado dentro de nossas igrejas. Uma outra coisa importante a respeito de profecia: qual é a diferença entre ministério profético e o dom de profecia? Em rápidas palavras, dom de profecia todo cristão pode ter. É um dom espiritual e Deus dá para todos os crentes, ou seja, homem ou seja mulher. O Espírito Santo pode usar através do dom da profecia. A diferença para o ministério profético é que não é para todos os crentes, e sim para quem Deus exclusivamente separar para exercer este ministério. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Espero que essa aula tenha lhe ajudado a compreender melhor sobre o assunto e também edificado a sua vida, lhe trazendo mais conhecimento. Até a nossa próxima aula. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.